Vamos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, para darmos continuidade à leitura e também à meditação neste Evangelho, capítulo de número 26. Nós vamos ler a narrativa da prisão de Jesus. E esta narrativa, ela começa no versículo 47 até o versículo 56. Mateus 26, dos versos 47 a 56. Acompanhem, meus amados, a leitura que eu vou fazer deste texto da Sagrada Escritura. Diz assim: Falava Jesus ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus àquelas multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, nós te suplicamos que o teu Espírito Santo haja em nós, para que por meio da meditação neste texto, nesta passagem do Evangelho, sejamos iluminados para vermos, ó Deus, a grandeza, o amor, o poder de Jesus Cristo, nosso Redentor, aquele que se entregou como sacrifício por nós, para a nossa salvação. Que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para que, ouvindo o Evangelho mais uma vez, não sejamos como aquela multidão que, vendo Jesus, ouvindo a sua palavra, mesmo assim não temeram a ti, tomaram o Senhor e o prenderam, e isto fizeram para o seu juízo e condenação. Ó Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração crente para crer e obedecer na tua palavra. Assim nós te pedimos nesta hora, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu gostaria de iniciar este sermão com uma pergunta. O que você faria se alguém te ligasse logo após este culto, dizendo que várias viaturas da polícia estão à porta da tua casa, te esperando chegar com um mandato de prisão? Nós sabemos, meus irmãos, que se esse tipo de pergunta fosse feita a um criminoso, a resposta seria óbvia, né? O criminoso fugiria. Se ele soubesse que há uma diligência da polícia o esperando em sua casa para prendê-lo, e algum informante ligasse, o avisasse: não venha, como dizem aí os criminosos, a casa caiu, este criminoso fugiria, ele iria para longe da sua casa. Mas se essa pergunta fosse feita a uma pessoa honesta, que não deve nada à justiça, talvez nós aqui, que não temos nada devendo à justiça, às autoridades constituídas, talvez, diante desta pergunta, poderíamos pensar que eu iria até lá.
eu me entregaria e em seguida eu me defenderia, porque esta situação seria um equívoco, ou então movida por falsas acusações. Mas imagine que esta pessoa soubesse que aqueles que mandam a força policial para prendê-lo são autoridades tirânicas e malignas, mal intencionadas, que não haverão de julgá-lo justamente, mas que querem, de forma mal intencionada, levá-lo para o cárcere. Se você soubesse disso, se você, por exemplo, fosse um cristão vivendo em um país em que o evangelho fosse proibido e te avisassem: a polícia está à porta de sua casa para prender você e sua família, você fugiria? Permita-me contar uma história do Antigo Testamento que tem alguma relação com estas indagações e com o texto que lemos. Em 1 Reis, ou melhor, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, é contada a história de um rei mau, perverso, chamado Acabe. E Acabe, em certo momento, ele, passando no seu reino, viu uma propriedade muito bonita, muito bem cuidada, uma vinha, pertencente a um homem chamado Nabote. E ele então oferece a Nabote um valor em dinheiro para comprar aquela propriedade. Nabote, o proprietário, nega: de maneira nenhuma posso vender aquilo que eu herdei de meus antepassados. Acabe fica chateado, mas sua esposa, a rainha Jezabel, cria um plano e o aconselha a seguir aquele plano para tomar a vinha do pobre Nabote. Acabe, ele cria uma conspiração, ele compra testemunhas falsas, acusa Nabote de traição, o executa à morte e não compra a sua vinha, a toma, como rei que ele era. Percebam, meus irmãos, que esta história tem um paralelo muito interessante com o que nós estamos lendo aqui a respeito da prisão do nosso Senhor Jesus no Getsêmani. Porque ele mesmo, no capítulo 22 deste evangelho, já havia contado aos líderes religiosos uma parábola a respeito de uma vinha, dizendo que o Pai, o Senhor, é o dono da vinha, e ele é também proprietário desta vinha, porque ele é o filho do dono, ele é o filho do Pai, o filho de Deus. E esta vinha é o reino de Deus e a nação de Israel. No entanto, os líderes do povo, em conluio com os romanos que dominavam Israel naqueles dias, eles querem tomar a vinha do Senhor Jesus, assim como Acabe quis tomar a propriedade do justo Nabote. O texto que lemos nos conta então a reação de Jesus ao saber de todo aquele conluio que fora feito, de toda aquela conspirata que havia sido tramada para que a vinha fosse tomada de suas mãos. Nabote foi pego em uma armadilha, ele caiu em uma trama, em uma terrível teia de mentiras e intrigas e foi morto. Mas Jesus não, Jesus conhecia o traidor. Naquela mesma noite, ele já havia denunciado Judas. Ele conhecia também a hora da sua morte, porque também no início daquele dia, ele já havia profetizado aos seus discípulos que era necessário que ele, o Filho do Homem, fosse entregue para morrer naquela data, na Páscoa. O texto nos conta, então, esta reação de Jesus antes de ser preso, acusado e processado injustamente e, por fim, condenado à morte. O texto nos mostra que Jesus, diferentemente de Nabote, ele estava ciente de toda aquela situação que iria acontecer, mas ele não fugiu. Ele escolheu se entregar nas mãos de seus inimigos. E esta, meus irmãos, é a ideia que nós temos aqui. Os fatos da prisão de Jesus neste jardim chamado Getsêmani, o jardim do lagar do azeite, onde as azeitonas eram colhidas e espremidas, um lugar secreto onde ninguém sabia que Jesus ficava, a não ser os seus discípulos. Quando Jesus foi preso ali, poucos instantes antes, durante algumas horas, ele estava em agonia, orando ao Pai, para que Deus o ajudasse a se entregar nas mãos do Pai, a fim de cumprir o plano de redenção.
Todos estes acontecimentos da paixão, isto é, do sofrimento do Senhor, estavam acontecendo e avançando com grande velocidade. Vejam que ele acabara de alertar os seus discípulos no versículo 46. Levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima. E tão logo ele diz estas palavras, elas estão saindo da boca dele, versículo 47, falava ele ainda, e eis que Judas chega. Percebam que este texto foi registrado para mostrar que nada do que aconteceu naquela noite pegou Jesus de surpresa. Embora aquele espetáculo, aquela cena seja uma cena terrível, melancólica, triste, assustadora, Jesus sofrendo, transpirando gotas de sangue na presença do Pai, para submeter a sua vontade ao sacrifício que ele haveria de oferecer, seus discípulos dormindo de tristeza por não poderem vigiar com ele, um destes discípulos conspirando para traí-lo e entregá-lo nas mãos das autoridades judaicas, os judeus se levantando de madrugada, enviando uma milícia, pedindo as forças dos romanos para entrarem com eles em acordo, a fim de matar o autor da vida. Todas estas coisas podem parecer terríveis, mas nenhuma delas pegou Jesus de surpresa. Nada aconteceu por acaso. Jesus tinha acabado de alertar os seus discípulos: levantem-se, aprumem-se, o traidor está chegando. Ele sabia que este era o momento, a ocasião dele realizar a obra para a qual foi enviado pelo Pai ao mundo. Jesus estava pronto para isso. Portanto, meus irmãos, aqui Jesus, ele demonstra que tudo o que estava acontecendo na vida dele era segundo o propósito do Pai e segundo a palavra revelada do Pai. Tudo ocorreu para cumprir fielmente o que Deus havia prometido, desde Adão, passando pelos patriarcas, reis e profetas, a fim de salvar o seu povo. Sendo assim, nós podemos resumir a ideia central deste texto, desta narrativa da prisão do Redentor, da seguinte forma, com as seguintes palavras: o Senhor Jesus se entrega aos seus inimigos para cumprir as promessas do Pai nas Escrituras. Foi por isso que ele se entregou, para cumprir a palavra de Deus. Vejam que a ideia de que todas aquelas situações terríveis estão indo num roteiro já traçado por Deus, já revelado aos profetas, esta ideia é central neste texto. Em primeiro lugar, nos versículos 47 a 50, nós podemos observar que a hipocrisia de Judas e a armadilha dos inimigos de Jesus não surpreenderam o Senhor. A primeira parte do relato apresenta estes contrastes. De um lado, os homens maus se precavendo, se armando, colocando armadilhas para de algum modo tentarem pegar Jesus de surpresa. Mas por outro lado, o Senhor sempre de prontidão, sempre esperando, sempre se colocando disposto a enfrentar a morte, a doar a sua vida em favor de seu povo. O primeiro contraste que podemos encontrar é entre Judas e Jesus. Judas demonstra aqui fingimento e hipocrisia. Já o Senhor Jesus se apresenta com firmeza para entregar a sua vida voluntariamente. Percebam como Judas se aproxima. Judas, ele vem como um capitão de uma turba, de uma tropa de soldados, de homens armados, mas ele vem sorrateiramente como um discípulo de Jesus. Ele já havia avisado aqueles homens no verso 48, eu vou identificar Jesus. Era à noite, eles estavam no bosque, numa espécie de local como um horto, um pequeno bosque cheio de oliveiras. Qualquer um daqueles discípulos com suas túnicas, judeus com grandes barbas, cabelos compridos,
com seus lenços, poderia ser confundido como o Nazareno, como Jesus. Então Judas, que era alguém próximo, alguém íntimo, ele disse: eu vou beijá-lo, e quando eu beijá-lo, vocês atacam. Não podemos deixá-lo escapar esta noite. Judas, ele se precipita e ele quebra o protocolo. Versículo 49, Judas se aproxima de Jesus e diz: salve, mestre. Isto, na cultura hebraica, é uma terrível indelicadeza, uma grande falta de educação. Porque na cultura hebraica, meus amados irmãos, era presunçoso e indelicado um discípulo se aproximar de seu rabi, de seu mestre, e cumprimentá-lo primeiro. Como há alguns anos atrás, hoje já não se usa mais as regras de etiqueta, é indelicado um homem cumprimentar uma mulher sem que esta o cumprimente primeiro. Não sei se vocês conhecem esta regra de etiqueta, mas é uma regra consagrada. Um homem cumprimenta uma mulher só depois de ser cumprimentado. Na cultura hebraica, o discípulo aguarda a iniciativa do mestre. O mestre saúda o seu discípulo, então ele responde. Ele demonstra sua dependência, sua submissão ao mestre, aguardando sua iniciativa. O discípulo não poderia interromper o seu mestre, ele não poderia entrar no meio de uma conversa, ele não poderia chegar e se dar a conhecer. Não, ele aguardava o mestre ir até ele para saudá-lo. Judas, ele intencionalmente quebra este protocolo e age de maneira indelicada, porque o seu coração estava ansioso para apontar para aqueles que o acompanhavam: este é Jesus. Na mente dele, ele podia ter pensado: Jesus, ao me ver, já que ele me entregou na ceia, na noite anterior, ao me ver, ele pode correr, ele pode tentar escapar, então eu não quero deixar que ele escape. Sua hipocrisia é ainda mais salientada pelo ato subsequente, o chamado beijo da morte. Assim como Jacó beijou Isaque para enganá-lo com a mentira, Judas sela a morte do nosso Senhor com um beijo. Ele usa esse beijo conforme o combinado, registrado aí no verso 48, para deixar claro: é este. Ele não apenas o saúda, mas também o beija. Ele se aproveita da proximidade que tinha com Jesus. Afinal, o texto diz, ele não era apenas um discípulo de Jesus. Jesus tinha centenas de discípulos, homens e mulheres, mas Judas era do grupo seleto, dos líderes dos discípulos. Ele era um dos 12, um dos apóstolos escolhidos por Jesus. Embora Jesus soubesse desde o início que ele haveria de traí-lo, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 70. Mas Judas tinha essa proximidade, e ele então o beija e o chama de amigo. Perceba que Jesus reage a este teatro hipócrita de Judas com uma pergunta retórica, uma pergunta que é carregada de ironia: amigo, para que você veio? Essa pergunta, meus irmãos, é uma espécie de repreensão irônica, já que Jesus sabia muito bem as intenções de Judas. Ele já o havia denunciado, ele já havia dito a ele: vai e faze o que tem para fazer, quando o delatara, quando o apontara como traidor. O outro contraste que encontramos no texto é entre a expectativa dos inimigos de Jesus e sua serenidade. Aqui é dito que era uma grande turba, uma milícia que se comportava de maneira convulsiva, uma turba de pessoas, uma milícia formada pela guarda do templo, conforme nos informa Mateus, a guarda dos levitas, que ficavam às portas do templo para impedirem a profanação do templo. Mas também, quando nós lemos no capítulo 18 de João, este mesmo episódio, também foram levados soldados romanos e a guarda pessoal do sumo sacerdote. Até porque quem é atingido naquele pequeno embate foi um dos servos do sumo sacerdote, cujo nome era Malco, conforme nos informa Lucas. A milícia de Judas, portanto, era uma milícia composta por diversos inimigos: os líderes judeus, o sumo sacerdote Anás e Caifás, os romanos, uma pequena multidão, conforme nos mostra o texto no versículo 55,
Jesus refere-se a eles como uma multidão, verso 55. Eles esperavam então o que, meus irmãos? Imagine que a polícia vai destacar pessoas para prenderem alguém. O número de policiais está ligado à periculosidade dessa pessoa, não é verdade? Se você chega na casa de alguém e vê ali um helicóptero, 30 viaturas, SWAT, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha Aeronáutica, essa pessoa é perigosa. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Representantes de Roma, representantes do templo, representantes do sinédrio, guarda pessoal do sumo sacerdote. Eles não mandaram meia dúzia de homens armados para prenderem Jesus. Eles mandaram um pequeno grupamento. E por que eles fizeram isto? Porque eles esperavam resistência. Vejam que a prisão se dá à noite. Hoje já é consagrado, desde a Carta Magna inglesa, que o lar de alguém é inviolável durante a noite, não é verdade? Prisões noturnas geralmente são apenas de pessoas extremamente perigosas e belicosas, com uma autorização judicial especial para isso. Mesmo o direito romano e também o direito do sinédrio resguardava a pessoa durante a noite. Era proibido tribunais se reunirem à noite. Esse tipo de prisão noturna era antiética e também ilegal. Mas por que eles fizeram à noite? Porque eles temiam as multidões da Galileia que estavam em Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Por várias vezes no Evangelho nós já lemos a respeito do medo dos líderes religiosos de que as multidões se insurgissem contra eles quando eles se voltavam contra Jesus. Além disso, eles sabiam com quem eles estavam se metendo. Eles sabiam que aquele homem não era um homem comum, ele era um homem poderoso. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 30, certa feita, quando Jesus pregou em uma sinagoga em Nazaré, a terra em que fora criado, a multidão dos que estavam na sinagoga o tomaram à força para levá-lo a um alto penhasco e lançá-lo de lá. E o texto diz: e Jesus se livrou das mãos deles. Nós não sabemos como ele fez. Se ele os cegou, como ficaram cegos os homens que intentaram contra os anjos em Sodoma, se ele os confundiu, mas simplesmente aqueles homens tomaram Jesus e de repente o Senhor some. E o mesmo já havia acontecido em Jerusalém, conforme relata o apóstolo João, em João 8,59. Eles acusaram Jesus de blasfêmia. E eles então tomam Jesus para apedrejá-lo. E o texto de João 8,59 diz que Jesus furtivamente saiu. E eles não viram, não puderam fazer nada contra ele. Eles aguardavam resistência. Mas o contraste se mostra no fato de que Jesus não ofereceu nenhuma resistência. Jesus simplesmente chama Judas de amigo. A palavra aqui traduzida por amigo é uma palavra que não significa algo afetuoso. Não é uma amizade de coração, mas é a ideia de uma pessoa que tem acesso. É como se ele dissesse: Judas, você é de minha casa, você é de minha cozinha. É a palavra retairos, não filos. Ele não usa a palavra filos, que tem a ideia de um amor fraterno. Não, é alguém próximo, alguém da convivência, alguém que tem acesso a mim. Judas, você está comigo, você come comigo. Percebam, meus irmãos, que Judas de fato era esta pessoa, alguém que estava sempre com Jesus. Mas por que Jesus usa esta palavra? Para ficar aqui demonstrado que ele está se entregando voluntariamente para cumprir as Escrituras. Embora ele não cite ainda as Escrituras, como ele fará mais adiante, a partir do verso 52, de maneira implícita, ao chamar Judas de amigo, ele está citando dois textos dos Salmos. Ele está citando o Salmo 41, verso 9, e o Salmo que nós lemos em nossa liturgia, o Salmo 55, dos versos 12 a 14. São dois salmos de Davi, mas que também profeticamente falam a respeito dos sofrimentos do Messias, que seria traído por aquele que era próximo a ele. Com essa forma de Jesus se dirigir a Judas,
que de forma fingida, cheio de disfarçatez, o havia tratado por mestre, o havia beijado, e então o denunciado, Jesus, ao chamá-lo de amigo, ou alguém que tem acesso a ele, Jesus sutilmente está evocando as profecias bíblicas do salmista. E eu então faço uma paráfrase das profecias, as unindo. As profecias do Salmo 41, verso 9 e 55, 12 a 14. É como se Jesus, ao chamá-lo de amigo, estivesse dizendo: não é o inimigo que me afronta, mas o meu íntimo amigo, que junto comigo ia à casa de Deus, aquele que comia do meu pão e que então levantou contra mim o calcanhar. São estas coisas que fala Davi a respeito do sofrimento dele e profeticamente a respeito do sofrimento de Jesus. Jesus, ao chamar Judas de amigo, demonstra de maneira cabal que ele não foi surpreendido. Judas, como hipócrita que era, tenta fazer uma armadilha. As multidões de soldados que seguiam Judas vêm preparados para o enfrentamento, para o combate. Mas Jesus, tranquilamente, conhecendo a palavra de Deus, o propósito de Deus, ele se entrega. Ele esperou seus inimigos, ele esperou até mesmo o falso amigo, para se entregar por amor de nós, pelos nossos pecados. Vemos então nos versículos 51 a 54, que ele se entrega, meus irmãos, voluntariamente, para cumprir a promessa da salvação, que está na Escritura, que foi predita pelos profetas. O firme propósito de Cristo era se entregar para a nossa salvação, e isto vai ficando ainda mais claro no desenrolar dos fatos. O que Jesus falou nas entrelinhas para Judas, ao chamá-lo de amigo, a fim de evocar as profecias dos salmos, agora ele diz abertamente para os discípulos e mais adiante para a própria multidão. Mas vejamos, meus irmãos, que nem todos os fatos estão aqui narrados em Mateus. Para entendermos todas as etapas do que aconteceu ali, nós temos que jungir, costurar os evangelhos e os relatos dos evangelhos. Sabemos que Pedro foi o discípulo que agiu de maneira precipitada e, tomando uma espada, golpeou contra o servo do sumo sacerdote. E por não ser um homem habilidoso com a espada, ele era um pescador e não um guerreiro, aquele servo se esquivou e a espada lhe atingiu em uma das orelhas. Ele teve sua orelha decepada. A atitude de Pedro, ela demonstra que nós somos muito mais corajosos e prontos para a luta do que para carregar a cruz. Jesus não queria que Pedro lutasse. Jesus queria que Pedro e os demais discípulos vigiassem e orassem para a hora de angústia, para suportar o sofrimento, para carregar a cruz. Pedro agiu na carne. A carne é fraca. A carne nos leva, meus irmãos, a sucumbir às tentações de agirmos sem o comando de Deus, sem a palavra de Jesus. Ele agiu no seu ímpeto humano. Ele corta, então, a orelha de Malco, conforme está em João 18, 10. A atitude de Pedro, ela é reprovada. Pedro não esperou que Jesus lhe desse permissão para atacar. Ele agiu de forma imprudente e usou de uma violência ilegal. Lembrem-se, Jesus ele veio para cumprir a lei de Deus em tudo, a fim de se entregar como um cordeiro perfeito para nos purificar de nossos pecados. Como ele admitiria que pecado fosse misturado à sua oferta? Que em momentos antes dele se entregar por nós, alguém de maneira pecaminosa, violenta, tentasse defendê-lo. Jesus, então, ele dá razões para Pedro recuar, conforme nós lemos no verso 52. Duas razões são usadas por Jesus para censurar Pedro. Em primeiro, ele diz: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Esta declaração, meus irmãos, não é uma maldição para todos aqueles que ganham sua vida, às vezes usando armas,
como irmãos nossos que trabalham nas forças policiais, nas forças armadas. Não. O que Jesus quer dizer aqui é que toda violência contra as autoridades constituídas, ela é pecaminosa. Embora aqueles homens fossem maus, embora eles agissem com intenções terríveis, embora eles fossem julgar a Jesus injustamente, eles eram autoridades constituídas por Deus, ou agentes daquelas autoridades. Eles não agiam como pessoas avulsas, como criminosos, porque é justo que alguém se defenda contra um criminoso. A legítima defesa é algo que a Bíblia, inclusive nos ordena a fazermos, mas eles aqui estavam reagindo contra as autoridades que Deus constituiu. O Império Romano era uma autoridade no território de Israel naqueles dias. O Sinédrio tinha da parte dos romanos autoridade também para agir. Embora aqueles homens estivessem praticando atos injustos, não era lícito que eles fossem recriminados por uma rebelião, por uma revolta ou pela violência. Eles deveriam responder somente a Deus. Isto é importante nos dias de hoje. Muitos de nós, revoltados com autoridades injustas, às vezes achamos que a maneira de mudar as coisas é pela violência. Mas veja o alerta de Jesus: cuidado com a violência, porque os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Aqueles que se levantam contra a autoridade, eles também serão derrubados. E a história está aí para nos provar esta verdade. Aqueles que derrubaram o rei da França na Revolução Francesa, eles caíram no período chamado período do terror, onde cada um dos revolucionários se acusava e se matava em um banho de sangue. Quem usa da espada para se insurgir contra as autoridades, cairá pela espada. É isto que Jesus usa como razão para repreender a carne de Pedro. E o que Jesus então faz para alegar aqui uma segunda razão, que aparece no texto a partir do verso 53? Entre o verso 52 e o verso 53, os evangelistas nos contam que aconteceram algumas coisas. E então Jesus fala o que está aqui registrado. Primeiramente, Pedro atingiu aquele servo. O que Jesus faz? Conforme está em Lucas 22, 51, Jesus pega a orelha daquele homem e a coloca no lugar. O último milagre antes da cruz. O último milagre para demonstrar quão cegos eram os líderes judeus. Diante do testemunho da bondade de Jesus, do seu poder, eles ainda assim o levaram para a cruz. Jesus demonstra o seu poder. Depois disso, ainda, conforme está em João, no capítulo 18, verso 4, a multidão se aproxima, eu imagino espantados, mas também debaixo da força do maligno, porque mesmo vendo aquele milagre, eles não se comoveram, eles ainda estão dispostos a prender Jesus. Eles chegam até Jesus e Jesus então os pergunta, João 18:4, a quem buscais? Eles respondem, nós buscamos a Jesus o Nazareno. E Jesus diz, eu sou. Com isso, meus irmãos, algo surpreendente aconteceu. Aqueles homens ficaram convulsionados e caíram em terra. Quando ele disse, eu sou. Que claramente não é apenas uma identificação dele como Jesus o Nazareno, mas é uma identificação dele como o Senhor, o eu sou, que apareceu na sarça para Moisés, o Deus de Israel, eu sou. Isso está registrado em João 18:6. Ao som da voz de Jesus, eles caíram por terra. Então Jesus permite que eles se levantem. E eles então o tomam. Mateus relata neste momento que Jesus disse aos seus discípulos ter autoridade para rogar ao Pai que enviasse 10 legiões de anjos. Os romanos dividiam seus exércitos em legiões. Uma legião romana podia ter de 4 a 8 mil soldados. Calcule então, meus irmãos, o que seriam 10 legiões, ou 10 legiões de anjos. Milhares e milhares de anjos do Senhor. Aqueles homens não tinham poder para livrar Jesus daquela multidão.
Ele tinha poder para isso. Ele é o grande Deus, eu sou. Ele é o que fez o milagre e pôde reaver a orelha de Malco, que estava surdo para ouvir a pregação, que estava surdo para crer em Jesus. E ele tem poder para rogar ao Pai, que não lhe nega nada, para que os anjos o livrem. Todas estas coisas são demonstrações do poder de Jesus. E são uma razão para Pedro não reagir carnalmente. Jesus tem poder para curar Malco. Jesus tem poder porque o seu nome é poderoso. Ele é o grande eu sou. E ele também tem poder sobre os exércitos angelicais. Contudo, ele se esvaziou. Sendo o grande eu sou, aquele que está acima de todos os anjos, ele desceu. Ele se fez pequeno. Ele se fez servo a tal ponto que ele se tornou o servo sofredor do Senhor, que entregou a vida dele para nos salvar. Ele se entrega. Ele é aquele servo que descreve o profeta Isaías no capítulo 50 que nós lemos, que deu sua face para ser espancada, que sofreu afronta e não revidou. Ele é aquele servo do qual fala Isaías no capítulo 53, que com sua morte substitutiva em nosso lugar, ele comprou a nossa salvação. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo não apenas se entregou para cumprir as promessas bíblicas de salvação, ele também se entregou para revelar o juízo de Deus contra Israel. Juízo que também está nas Escrituras. E é o que nós podemos ver nos versos 55 e 56. Percebam que este versículo 55, Jesus não tem mais em mente os seus discípulos. O que ele tinha para ensinar para Pedro, ele já havia ensinado e também aos demais discípulos. Quando disse a ele, no versículo 52, que não era por força ou violência que o reino de Deus seria estabelecido. Que não seria pela ação bélica, revolucionária ou militar que o evangelho prosperaria na terra, mas pelo poder de Cristo, que se entrega para morrer, a fim de que a sua glória se manifeste aos homens. Mas agora diz o verso 55, naquele momento, quando ele é pego por aquela turba, disse Jesus às multidões, ele se dirige a eles. A parte final da narrativa demonstra de maneira muito clara a dureza do coração dos líderes do povo e dos seus representados por esta multidão que foi enviada por aqueles homens. Jesus estava ali pacificamente diante deles todos os dias, é o que ele diz, todos os dias no templo, servindo a Deus, cultuando. Jesus não era um daqueles revolucionários da época, os zelotes, não, ele era um homem de Deus, ele era profeta, ele era mestre, ele é o próprio Filho de Deus. Ele estava nos sábados nas sinagogas, ele estava no templo ensinando, ele fazia o bem, ele pregava, ele anunciava o reino, e ele fazia isto sem controvérsia, sem animosidade, pacificamente. Veja, ele diz, eu estava no templo e ali eu me assentava convosco. A ideia de se assentar com alguém, na cultura judaica, a ideia de compartilhar com alguém, de comunhão, de proximidade. Embora vocês agissem para comigo como um inimigo, levantando falso, me caluniando, dizendo que eu operava milagres pelo poder de Satanás, de Belzebu, o maioral dos demônios, eu me assentava convosco. Ele os ensinava com paciência, apesar de incredulidade e afrontas. Ele fez sinais miraculosos diante dos olhos daquele povo que comprovavam que ele vinha do Pai. Veja, foi no templo que Jesus, pouco tempo antes, alguns meses antes de sua morte, ele deu vista a um cego de nascença. Meus irmãos, dar vista a um cego é um milagre que nunca havia acontecido no Antigo Testamento, porque conforme a profecia de Isaías, no capítulo 35, este sinal de fazer com que o cego enxergasse era um sinal que haveria de identificar a vinda de Cristo. Somente Cristo daria vista aos cegos. O Messias, quando ele viesse, ele daria vista aos cegos.
Ele ressuscitou Lázaro numa cidade próxima a Jerusalém, e todos aqueles líderes ouviram o testemunho dos judeus que ali estavam, de que ele poderosamente disse ao que estava morto: Lázaro, sai da sepultura, vem para fora. Eles conviviam com Jesus. O povo que esperava o Messias não creu nele quando ele veio, quando ele se manifestou, tal como havia profetizado Isaías. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na pregação de Jesus? Assim como diz o salmista profeticamente no Salmo 118, ele era a pedra que os edificadores rejeitaram, porque eles estavam tomados pelos seus pecados e maldade. Eles estavam preocupados em preservarem seu status religioso, seu poder militar em associação com os romanos, sua riqueza, sua fama. Mas eles não almejavam serem salvos de seus pecados pelo Salvador que se apresentou diante dos seus olhos. Seus olhos estavam encobertos pelas trevas, e foi por isto que eles não prenderam Jesus de dia. Eu sempre estive com vocês, todos os dias, no templo. Eu sempre me assentei pacificamente com vocês e vos ensinava. E vocês não me prenderam ali. Agora, como se eu fosse um ladrão, um criminoso, perigosíssimo, vocês mandam esta multidão para me prenderem na calada da noite. Vejam, meus irmãos, que tudo isto aconteceu, diz o Senhor Jesus, no verso 56, para que se cumprisse as escrituras dos profetas. E que tipo de profecia aqui Jesus se refere? Não as profecias de salvação, mas as profecias que falam da dureza de Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Assim como Jesus, ao se entregar para morrer, ele revela a salvação para os que creem, para os humildes, para aqueles que olham para a cruz com fé, ele também revela o pecado, o orgulho, a obstinação daqueles que permanecem em seus caminhos maus e não contemplam em Jesus o Salvador. Meus irmãos, até mesmo os discípulos estavam nessa terrível condição, conforme mostra o final do verso 56. Quando Jesus é pego, todos os discípulos, deixando, fugiram. Se o Espírito Santo não converter o nosso coração, nós vamos fugir de Jesus. Este texto tem várias aplicações e eu gostaria de salientar algumas para finalizar. Em primeiro lugar, é uma ordem do Salmo a respeito de Cristo, no Salmo 2, versículo 12, que todos nós beijemos o Senhor Jesus. O salmista diz que nós devemos beijar o Filho de Deus. Devemos, como súditos dele, nos aproximarmos dele e beijá-lo. Mas, meus irmãos, muitos estão beijando Jesus como fez Judas. Não um beijo que indica amor, não um beijo que indica reverência, submissão e gratidão àquele que nos salva, mas um beijo da morte, um beijo hipócrita, um beijo fingido. E nós fazemos isto quando desprezamos os privilégios de sermos parte do povo de Deus, parte da igreja de Cristo. Todas as vezes que professamos a Cristo de forma hipócrita, negando a fé, negando a santificação, negando o arrependimento, é como se o beijássemos, assim como beijou Judas. Portanto, meu amado, vigie, examine o seu coração. Porque você pode estar vindo no templo, no santuário, adorando a Deus com os lábios, beijando o Filho bendito do Senhor, mas vivendo de uma maneira totalmente ao contrário do que o culto que você presta aponta, indica. Não beije a Jesus como Judas o beijou, um beijo falso. Beijo verdadeiramente, sinceramente, cheio de fé e arrependimento em seu coração. Em segundo lugar, a carne, ela é muito perigosa,
porque ela é orgulhosa e presunçosa. E quando eu falo carne, eu não estou referindo ao nosso corpo físico, mas à nossa natureza caída. Ela nos faz presumir que nós estamos prontos para seguir a Jesus, que nós já estamos prontos para resistirmos às tentações, que nós podemos viver a fé aos nossos moldes e não segundo a orientação do Senhor. E quando nós somos guiados pela carne, nós queremos conquistar o reino de Deus, as coisas de Deus, com a força do nosso braço. Mas quando Deus quer nos submeter à cruz da provação e do sofrimento, a carne se revolta, a carne não aceita. Percebam, aqueles discípulos que tomaram espadas para defenderem Jesus, quando Jesus disse, não, agora não é hora de espada, agora é hora de baixar a cabeça e aceitar o sofrimento. O que eles fizeram? Fugiram. Não viva a sua vida cristã segundo a sua carne. Não tente fazer prevalecer aquilo que você quer. Meus irmãos, isso acontece em todas as áreas da vida. No casamento, pessoas que querem transformar o seu cônjuge, ao invés de sujeitar as dificuldades do casamento em oração, esperando que Deus haja. Na igreja, pessoas que querem mudar a igreja, ao invés de orar a Deus para que Ele faça na igreja aquilo que lhe agrada, aceitando as dificuldades no nosso caminhar, no ambiente de trabalho, enfim, não haja segundo a sua carne. Carregue a cruz que o Senhor tem para você. Peça ao Espírito Santo que te capacite a isso. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que a palavra de Cristo, a obra dele, conforme profetizada nas Escrituras, ela divide a humanidade somente em dois grupos. Há apenas dois tipos de pessoas diante da cruz: os que são salvos pela sua morte e os que se tornam ainda mais culpados e amaldiçoados por não crerem nele. Não tem como ficarmos neutros. Ou você crê em Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir as Escrituras, entregando sua vida para te salvar, ou você está condenado. Ou você faz parte daqueles que creem em Jesus, ou você faz parte daqueles que são contra Jesus. Não há neutralidade. E por fim, a principal coisa que devemos aprender, a principal verdade que devemos destacar neste texto, é que Jesus tem poder, porque Ele é Deus, Ele é o Sou, Ele tem poder em seu nome, e por isso Ele pode curar até mesmo aqueles que intentam contra Ele. Ele tem poder em seu nome, e por isso o que Ele pede ao Pai, o Pai lhe dá, até mesmo a ajuda de seus anjos. Mas ele, naquele momento de sua prisão, não usou do seu poder, se esvaziou de seu poder e de sua glória. Será, meu irmão, que você compreende a grandeza do amor de Cristo por você? Qual de nós, tendo poder para se livrar da injustiça, tendo poder para se livrar de dor, tendo poder para se livrar de perseguição, afronta, humilhação e morte, não o faria? Mas Jesus, tendo todo este poder, como uma ovelha muda, voluntariamente se entregou na mão dos seus tosqueadores. Se deu por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele veio ao mundo para isso, porque Ele veio ao mundo para nos salvar. Ouvindo estas verdades do Evangelho, será que o Espírito Santo de Deus não te constrange a se alegrar neste amor, a abraçar este amor, a beijar sinceramente este Filho que tanto te amou? Fiquemos de pé, vamos orar, pedindo a Deus que renove nossa fé no Evangelho e nos abençoe com a sua graça.